Em relação ao assunto, né, que eu estava falando, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, nem eu lembro, não sei vocês, mas eu fico meio perdida no tempo, eu só sei quando é terça-feira, ou quando é quinta, ou quando é sexta, que eu preciso dar aula, porque meu celular, ele apita, indicando que eu tenho aula. Aí eu lembro de, hoje é terça, hoje é quinta, hoje é sexta. Eu estou nesse esquema. Eu acredito que vocês também estão nesse mesmo ritmo, né? Não sabem nem que dia é hoje. Bom, então, assim, na última aula, eu lembro que eu falei para vocês sobre a questão da série granulocítica. Então, eu falei sobre a evolução desde o mieloblasto, que ele vai aí se diferenciando, né, ao longo, lá na medula óssea, ele se diferencia, então ele é uma célula muito grande, núcleo muito grande, uma cromatina frouxa, que apresenta aí presença de nucléolos, e que nessa questão da diferenciação, então ele vai diminuindo de tamanho, então ele diminui o núcleo, ele diminui mais o volume do citoplasma, para, ao final, ele dá origem ao que nós chamamos de os granulócitos, que são os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Cada uma dessas células ela tem funções específicas ou participam, de uma forma geral, na questão dos processos infecciosos. Lembrando que é o seguinte, os neutrófilos eles são importantíssimos para eles poderem fazer o que eu chamo de varredura. Então, eles vão varrer, procurar no nosso corpo se tem algum tipo de micro-organismo, bactérias, questão até mesmo de vírus, fungos. Então, ele vai vasculhar o nosso corpo para poder achar algum tipo de processo infeccioso, para poder avisar o nosso sistema imune, no caso, levar essa informação até o linfonodo ou até mesmo o baço, para poder ativar o sistema imune e fazer o processo lá que vocês viram da imunologia básica para ter uma resposta imune adequada, né? Além dele, eu tenho o eosinófilo, em que o eosinófilo ele é muito importante para a gente poder observar a questão de processos alérgicos. Não são todos os processos alérgicos que a gente vai observar a atuação diretamente dos eosinófilos, mas boa parte deles, dessas alergias, pelo menos a primeira exposição a uma alergia, a quantidade de eosinófilos vai estar uma quantidade bem elevada, indicando que tem aí processo alérgico, ou que é mais comum da gente observar quando nós temos algum tipo de infecção parasitária. Então, qualquer tipo de parasita, principalmente aqueles ectoparasitas, eu falo de ectoparasitas, vocês estão vendo parasitologia clínica, são aqueles parasitas, são os vermes, tá? Então, os eumintos, de modo geral, então, para nós menos poder combater a presença desses eumintos, então a gente tem aí a participação dos eosinófilos. E aí, por último, eu tenho o quê? Os basófilos, em que os basófilos eles vão estar presentes em vários tipos de processos infecciosos, mas eles vão ter um papel muito mais importante quando a gente trabalha com as questões da hipersensibilidade, que aí a gente tem a participação do basófilo e também a participação. E aí o basófilo ele pode ativar a questão dos mastócitos nesses processos de hipersensibilidade. Então, hoje, o que é que eu preciso fechar com vocês sobre essas séries leucocitárias? Está faltando falar sobre os monócitos e os linfócitos, tá? Então, sobre a questão da série granulocítica, então ela faz parte da linhagem que a gente chama de linhagem mieloide. Os monócitos também faz parte da linhagem mieloide e somente os linfócitos que compreendem o que a gente chama de linhagem linfóide. E aí, como eu falei para vocês, é importante a gente saber que tem essas duas linhagens quando a gente trabalha com leucemias, tá? Bom, vamos para o próximo aqui. Isso. Então, dos monócitos. O que é interessante, assim, a série granulocítica, comecei com ela porque ela é enorme, mas quando eu falo de monócitos e linfócitos, a série ela é bem curtinha, ela é bem simples, tá? Então, observem aí que na série monocítica, que vai dar origem aos monócitos, então a gente só tem 3 linhagens, 3 células que a gente precisa saber no momento, que são monoblasto, promonócito e monócito. São esses 3, tá? O monoblasto, como o próprio nome diz, como eu falo para vocês, sempre estou repetindo, tá? Blastos. Então, blastos aí, a presença de blastos, eles sempre estarão lá na medula óssea. Se, porventura, encontrarmos a presença de blasto, qualquer tipo de blasto, monoblasto, mieloblasto, proeritroblasto, pronormoblasto, então, qualquer palavrinha blasto aí fora da medula óssea,
Então, significa que o paciente está com algum problema, algum tipo de patologia que está fazendo com que esses blastos eles saiam da medula óssea e a gente consiga encontrá-los no sangue periférico. Então, seguindo a ordem, nós temos os monoblastos, que são as células mais diferenciadas. Depois vem o promonócito, que ele também vai estar presente lá na medula óssea. E, por fim, a gente encontra o monócito, que é o que a gente observa no sangue periférico. Tá? Bom, em relação às características morfológicas do monoblasto. Então, assim, o monoblasto, mesma coisa que foi em relação ao mieloblasto. Então, todos os blastos são células grandes, com núcleo também grande, com cromatina frouxa e nucleolos visíveis. Todos os blastos nós vamos encontrar essas mesmas características, tá? Mas aí a gente precisa observar alguns detalhes importantes para a gente poder não confundir um com o outro. A morfologia do monoblasto ele é muito semelhante com a morfologia do mieloblasto. Porque ele também tem, o mieloblasto também tem essa mesma característica, tá? É questão de tamanho, presença de nucleolos, que você pode contar de 2, 3 até 5 nucleolos. Então, assim, monoblasto, linfoblasto, eles são células muito parecidas, que às vezes pode confundir com o mieloblasto. Mas, professora, como é que eu vou conseguir diferenciar um do outro? Caracteristicamente, morfologicamente falando, fica muito difícil de você conseguir diferenciar um do outro. O máximo que você pode fazer quando encontrar esse tipo de célula no esfregaço sanguíneo é você colocar lá presença de blasto, somente isso, para você poder indicar para um médico que, olha, você encontrou blasto, mas pelas características morfológicas você não consegue definir se é um mono, um mielo ou um linfoblasto. Você somente encontrou presença de blasto. E aí, qual é o próximo passo para a gente poder identificar ou diferenciar um monoblasto do mieloblasto, de um linfoblasto, todos esses blastos? No caso, a gente precisaria fazer citometria de fluxo. E aí, na citometria de fluxo, ela vai conseguir identificar cada uma dessas células com 100% de certeza, tá? Mas característica morfológica é essa que eu estou falando para vocês em relação ao monoblasto. Próxima célula é o promonócito. Se vocês observarem ou compararem com a célula anterior, com o monoblasto, então observe que é uma célula muito grande, né? Já no promonócito, ela continua uma célula grande? Continua. Basta você comparar o tamanho desta célula com as hemácias que estão aqui ao redor. Então, observe que ela tem um tamanho ainda grande, mas o núcleo, você já não consegue ver os nucleolos. Então, já tem o quê? Uma condensação desse núcleo. Além da condensação do núcleo, observem que o citoplasma ele fica mais basofílico, ou seja, ele fica mais azulado. O núcleo, ele começa a apresentar, que antes era um núcleo meio disforme, ele começa a tentar apresentar alguma forma. Então, observe que ele tem espécie de uma chanfradurazinha. Chanfradura que a gente chama é a questão de, vocês podem ver como se estivesse formando, parece um coraçãozinho. Algo mais ou menos nesse formatinho que está aí. E é o que a gente só observa no promonócito. São essas características. Célula grande, continua grande. Sempre uma característica de todos os monócitos. São células grandes. São as maiores células sanguíneas que a gente observa no sangue periférico. E aí, depois do processo de diferenciação celular do monoblasto para o monócito, ele chega no monócito em si. No monócito, aí a gente tem uma grande variedade de morfologia. Por quê? É uma célula que continua com a mesma característica, uma célula grande. O núcleo continua grande, ocupando boa parte dessa célula? Não, ele já diminuiu bastante de tamanho, mas o núcleo continua grande? Continua. E aí, esse núcleo, essa morfologia dos monócitos é uma morfologia bastante irregular. Então, assim, você precisa, na hora de considerar, será que eu estou vendo um monócito ou não? Tipo, observar o tamanho dessa célula e comparar com o tamanho das hemácias. Se você conseguir colocar 2 hemácias ou até 3 hemácias, comparando o tamanho do interior daquela célula, então você está observando justamente um monócito. E monócito ele pode ser muito maior do que a gente pode imaginar. Tem pessoas que têm monócitos muito grandes. São monócitos que às vezes foram ativados em algum momento e aí eles acabam adquirindo um tamanho muito irregular, muito maior, tá? Então, aqui a principal característica dos monócitos são
células muito grandes comparadas com as hemácias. O núcleo, ele continua de tamanho grande, mas tem um formato irregular. A cromatina, a gente pode dizer que ela é levemente frouxa, por conta do tamanho desse núcleo. Alguns monócitos podem apresentar vacuolização, presença de vacúolos, ou na área do citoplasma, ou na área do núcleo. Mas lá na frente eu vou mostrar algumas morfologias de células para vocês poderem observar esses detalhezinhos, tá? E questão de cor, bom, depende muito, tá? Depende muito do tempo que vai ficar na coloração, do tipo de corante que eu vou estar utilizando. Então, geralmente, ela tem uma cor meio azulada, um azulado fraco, às vezes tendendo mais para o cinza. Então, essa cor, mais ou menos, que a gente precisa observar. A cor, ela não vai indicar sempre que é um monócito, mas você precisa observar a questão do tamanho. É isso que sempre chama a nossa atenção, o tamanho. Então, é isso que acaba sobre a série dos monócitos, de diferenciação celular dos monócitos. Mas o que eu preciso destacar em relação a essa série dos monócitos, essa série monocítica? Primeiro, monoblasto. Todos os blastos, volto a repetir, todos os blastos são encontrados na medula óssea. Eles ficam lá na medula óssea. Se você vê fora, é porque tem alguma coisa de errado nessa medula. Tem algum tipo de patologia que está provocando a saída desses blastos para o sangue periférico. Tá? Antigamente, eu não sou tão antiga assim, mas na minha época, a gente conseguia identificar a presença desses monócitos, ou pelo menos as séries mais jovens, que são os monoblastos e os promonócitos, através de uma coloração, tá? De imunohistoquímica ou citoquímica, que é essa que está aí, a alfa-NAI, alfa-naftioacetato esterase. Uma técnica longa, chata pra caramba, e ela ainda se utiliza dependendo do laboratório, mas está mais destinado para a área de pesquisa. Rotina laboratorial. São laboratórios, pouquíssimos laboratórios que ainda mantêm esse tipo de identificação através dessas metodologias. Eu não diria tão antigas, mas essas metodologias que são mais detalhadas, complexas, que tem vários passo a passo, então são técnicas demoradas. Então, essas técnicas elas foram meio que substituídas por algo bem mais rápido e prático de ser utilizado, que é a citometria de fluxo. E aí, o que eu preciso lembrar para vocês em relação sobre a série monocítica? O monócito, ele só sai da medula óssea, cai na corrente sanguínea. Então, é o que a gente consegue visualizar de monócito, é porque ele só está no momento ali de circulação, de transição, e ele vai para algum tecido se diferenciar, que chama de macrófago, tá? Então, o monócito que a gente observa no sangue periférico é só uma célula de transição. Célula de transição porque ela só está ali na circulação sanguínea só para ir para algum tecido que está precisando de macrófago, no caso aí, que é o próprio monócito, que se diferencia em macrófago já no tecido. Então, é isso que acaba sobre as séries, sobre a série monocítica. A próxima série é a mesma ideia dos monócitos em relação aos linfócitos. Então, a mesma coisa, eu tenho linfoblasto, prolinfócito, e aí o linfócito ele se diferencia em linfócito T e B. Morfologicamente, os linfócitos T e os linfócitos T têm a mesma morfologia, não há diferença. O que eu estou visualizando aqui é o linfócito T, esse aqui é o linfócito B. O máximo que eu consigo diferenciar entre esses linfócitos é quando eu observo a presença de plasmócito. Aí eu tenho uma morfologia totalmente diferente, tá? Então, aqui eu coloquei uma figurinha só para vocês acompanharem essa diferenciação celular de uma célula muito grande para ficar uma célula bem pequenininha, bonitinha, que alguns alunos já viram. Então, vamos lá. Linfoblasto, parecido com o monoblasto e o mieloblasto? Lembra bastante, tá? O que a gente precisa observar aqui? De novo, linfoblasto. O que a gente tem? Célula grande, núcleo muito grande, ocupando quase todo o tamanho dessa célula. Uma característica que é importante em relação aos linfoblastos, que pode ajudar a diferenciar dos outros, é a questão da presença do citoplasma. Que o citoplasma ele fica uma quantidade assim, muito pouca. Então, a relação entre núcleo e citoplasma, nós temos mais núcleo do que citoplasma. E outra coisa que chama muita atenção, além da cromatina frouxa, que é característica de todos os blastos, é a presença não só dos nucleolos, mas também o núcleo
que ele tenta manter mais ou menos esse formatinho meio arredondado, tá? Uma característica muito importante de todos os linfócitos, principalmente que a gente chama de linfócitos típicos, é que na hora de eu identificar essas células, eu observo sempre o linfócito, aquele núcleo meio arredondado, indicando que eu estou vendo o linfócito. Vamos já chegar lá, tá? Então, essas são as características principais dos linfoblastos. Em seguida, nós temos o quê? Prolinfócito. O prolinfócito, aqui, o núcleo, ele continua um pouco grande, porém, a gente já consegue visualizar uma quantidade de citoplasma um pouco maior. O núcleo, ele tende a ficar um pouco mais, uma cromatina um pouco mais condensada. Ainda é possível ver um ou outro um ou outro nucleolo. Só que o que chama a atenção é a questão da cor dessa célula. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui no linfoblasto, a gente observa que ela tem esse tom azulado, mas observa que no citoplasma, o que fica aí de muito pouco citoplasma é um azulado já bem fraco, bem fraquinho mesmo. Quando a gente compara com o prolinfócito, o azulado que fica ao redor aí, no caso do citoplasma, ele já tende a ficar um pouco mais escuro. Assim como o azulado que a gente observa no núcleo. O núcleo também fica um azul um pouco mais intenso. Observe, o núcleo, ele também mantém esse formatinho meio arredondado que a gente precisa observar, tá? E aí a gente entra no processo final de diferenciação celular dos linfócitos, que é o linfócito em si. Então, aqui, quando a gente observa o linfócito, a gente observa que é uma célula quase que com tamanho um pouco maior que uma hemácia. O núcleo dela é bastante basofílico, e observe que o núcleo ele é meio arredondado. Alguns linfócitos eles podem apresentar a presença de um citoplasma bem pequenininho ao redor, ou um pedacinho de citoplasma nessa célula. A cromatina aqui dessa célula, do linfócito, ela já está bem condensada, então por isso que ela fica assim, essa cor, um azul bem intenso. E aí a gente sempre vai observar esses tipos de morfologia de linfócitos, é o que a gente chama de linfócitos típicos. Típicos porque eles acabaram de sair de algum lugar, ou lá da medula óssea, tá? Ou de lá do baço, quando a gente trata de linfócito B, que terminou o processo de maturação. E aí essas células elas mantêm esse núcleo bastante condensado, esse formato bem arredondado, e é uma célula que ela ainda não entrou em contato com nenhum tipo de patógeno, tá? Especificamente aí, não entrou em contato com nenhum tipo de vírus, principalmente. Certo? E aí, a gente tem o quê? O plasmócito. Em relação ao plasmócito, o plasmócito é uma célula que a gente pode observar no sangue periférico. Ela é proveniente justamente da diferenciação do linfócito B. Qual a diferença? Bom, o plasmócito é uma célula B importantíssima para a síntese de proteínas. Que proteínas são essas? Anticorpos, imunoglobulinos. Então, por isso que ele tem essa morfologia. O núcleo dele ele fica rebatido para a periferia da célula, ele tem um citoplasma muito maior, justamente para indicar que ela está sintetizando muita quantidade de proteínas, no caso, formando aí as imunoglobulinas e sendo excretadas essas imunoglobulinas. Algumas patologias, no caso, alguns vírus podem provocar justamente um aumento da presença desses plasmócitos no sangue periférico. Um bom exemplo disso é a mononucleose infecciosa. Não sabe? Procure o que é. Tá? Vocês estão vendo isso também com a professora Carla em virologia. Acredito que ela deve ter falado, ou ainda vai falar sobre isso. Então, nós temos alguns tipos de vírus que podem e vão provocar um aumento da presença desses plasmócitos. Então, quando vê plasmócito, lembre, se eu estou vendo plasmócito, então estou vendo o que exatamente? O linfócito B diferenciado, ele vai estar relacionado com a síntese de imunoglobulinos. Tá? Então, são essas células, então essas duas séries, monocíticas e linfocítica, são séries bem curtinhas, fáceis, porque elas são bem parecidas, né? Linfoblasto, monoblasto. Promonócito, prolinfócito. Monócito e linfócito. E aí, se tiver linfócito B, ele pode se diferenciar em plasmócito. Então, essa é a ordem que a gente precisa, pelo menos, gravar nesse momento, tá? Então, vamos lá, para as características principais da série linfocítica. Volto a falar, blastos,
Todos os blastos vão estar presentes onde? Lá na medula óssea. Por que será que eu fico repetindo o tempo todo isso, né? Então, assim, no esfregaço sanguíneo, então a gente pode e vai conseguir diferenciar alguns tipos de alterações ou caracterizações morfológicas, são essas que eu falei para vocês, e a gente tenta identificar isso na morfologia, no esfregaço sanguíneo de algum paciente, caso ele apresente algum tipo de patologia que tenha um aumento da quantidade dessas células, tá? E aí, como eu falei para vocês, Professora, BIT... qual a diferença dos linfócitos B e T? Oi? Qual a diferença dos linfócitos B e T? Diferença, vamos lá. Os linfócitos B são linfócitos que eles vão estar presentes ou associados à síntese de imunoglobulinas, que é o caso do plasmócito, e ele também vai funcionar, o linfócito B, como célula apresentadora de antígeno. Função, tá? Dos linfócitos B. E dos linfócitos T? Bom, os linfócitos T, lembrando aí de imunologia básica, eles podem se diferenciar em linfócitos T, CD4 ou CD8. Os CD8 são aqueles linfócitos citotóxicos, então eles vão estar direcionados para eliminação de alguma célula, algum patógeno, na maioria dos casos. São células que vão estar justamente ali, não diria contaminadas, infeccionadas por algum patógeno. Ou então, a linfócito TCD4, que ele vai modular o tipo de resposta imune, que vai ser uma resposta imune humoral ou uma resposta imune propriamente dita celular, em que ele vai modular esse tipo de resposta frente a algum tipo de patógeno. Um bom exemplo é sobre a imunidade humoral, que a linfócito dele pode estar regulando especificamente quando a gente está à frente da maioria das infecções virais. E aí, quando eu tenho participação do linfócito T, que vai estar modulando uma imunidade celular, pode até mesmo caracterizar um agravamento da infecção, é quando a gente trabalha com leishmania, tá? Então, esses dois tipos de linfócitos B e T, eles vão ser importantes na modulação da resposta imune, que eles vão estar participando diretamente desta forma. E aí, morfologicamente, quando eu falo de hematologia, eles não têm diferenças morfológicas. B e T vão ter a mesma morfologia. A diferença é quando eu encontrar plasmócito, que aí eu preciso lembrar que plasmócito é uma célula diferenciada do linfócito B, que ela vai estar sintetizando aí uma grande quantidade de anticorpos, imunoglobulinas. Tá certo? Perfeito, professor. Obrigado. De nada. Tá? Bom, e aí eu volto a falar, exames citoquímicos e imunohistoquímicos. Eles eram utilizados para a gente poder diferenciar justamente esses linfócitos. Para a gente poder identificar, será que eu estou vendo uma grande quantidade de linfócito B, uma grande quantidade de linfócito T e tal? Não sei. Bora usar então esses métodos, esses exames, como eu falei para vocês, demorados, chatos, cheio de passo a passo para a gente poder realizar. Eu ainda fiz alguns, eu passava o dia no laboratório para fazer esse tipo de exame, principalmente a imunohistoquímica, não quero saber o quanto é chato. E aí, eles foram substituídos pela citometria de fluxo, que ela acaba justamente diferenciando essas células de forma muito mais rápida e precisa esses linfócitos, ou até mesmo essas formas mais jovens, que a gente precisa também dessas informações, que são importantíssimas para poder identificar o tipo de leucemia e também adequar o tratamento específico. Então, assim, observe que essas duas formas, elas são bem parecidas, essas duas séries. Então, aqui, só para a gente relembrar, tá? Linhagem mieloide, o que eu tenho? Hemácias, que é a eritrocítica, os granulócitos, monócitos e a megacariocítica, que são as plaquetas. E a linhagem linfóide, a gente só vai englobar aqui os linfócitos T e B, tá? E aí eu preciso falar rapidamente sobre a questão da citologia. Então, baseado em todas essas séries, nessas 3 séries, sobre a série leucocitária, então a gente pode dizer que nós temos 5 tipos celulares encontrados no sangue periférico. A origem de todas essas células vai estar oriunda ou específica lá na medula óssea, e aí a gente tem os blastos, mielo, mono e linfoblasto, que vão ser células que vão estar específicas lá na medula óssea, e aí, quando essas células elas se diferenciam para dar origem a essas células periféricas, que são os linfócitos, monócitos,
eosinófilos, basófilos e os neutrófilos, então essas células elas têm tempos de meia-vida específicos ou diferentes, tá? Por exemplo, os granulócitos, eles podem durar, varia muito, de 6, 10 até 18 horas após a sua diferenciação celular. Então, aqui a gente precisa estar repondo o tempo todo esses granulócitos. Os linfócitos, eu coloquei de dias a anos. Por quê? Dias, porque alguns linfócitos, eles vão estar por exemplo, eles não vão encontrar nenhum tipo de patógeno e aí eles perdem, digamos assim, sua validade para poder atuar na resposta imune. E aqueles que entram em contato com algum tipo de patógeno, eles podem formar as células de memória, pode ser, e vão ser as células T e as células B, que aí vai modular e antecipar e ser muito mais rápido uma resposta imune. E aí eu tenho os monócitos. O monócito eu coloquei aí de 8 horas, porque é o tempo que eles estão lá na circulação sanguínea, para eles poderem chegar justamente em algum tecido e se transformar em macrófago. E aí o macrófago, ele vive o resto da vida dele lá no tecido? Não, ele também é substituído de vez em quando. De vez em quando, assim, a cada uma semana, 2 semanas, ou um tempo bem menor, a cada 12 horas ou 24 horas, dependendo do tecido em que aquele macrófago ele vai estar ali inserido, tá? Então, os monócitos deles também são sintetizados em grande quantidade. Então, aqui é só para demonstrar quais são esses leucócitos que vão estar presentes no sangue periférico. E são esses que a gente sempre vai ver quando analisar a parte da hematologia. E se tiver algo diferente, é o que a gente precisa colocar, reportar isso lá no meu mapa de trabalho, lá no hemograma do paciente, se eu ver que tem alguma outra célula fora dessas aqui que são consideradas do sangue periférico, certo? Bom, aí eu tenho o quê? Característica geral dos linfócitos. Linfócitos, que eu digo linfócitos típicos. E, nossa, meu tempo está acabando. Ou já acabou? Bom, desses linfócitos típicos, observe, são células redondas ou arredondadas, e o núcleo sempre vai se apresentar como arredondado, tá? Sempre vai ficar dessa forma aqui. Então, todos os linfócitos típicos, eles vão ter sempre essa mesma característica. São células, às vezes, pequenas, mas o núcleo delas vão ser um núcleo arredondado, bem intenso, um azul bem intenso. Às vezes, a gente só consegue enxergar o núcleo, tá? E aí é que a gente precisa contabilizar ou indicar. Olha, eu estou vendo aqui presença de linfócito. Quando a gente retornar para a nossa vida prática, aí eu vou mostrar como é que a gente faz a contagem desses bichinhos aí. Eu até posso colocar um videozinho depois, extra, para vocês observarem como é que a gente faz a contagem desses bichinhos, tá? Então, isso aqui é linfócito típico.